Fala, meu povo, aqui Bancada na Band, começando nesse feriadão maravilhoso pra você poder assistir os jogos aí de sábado, domingo, segunda, daquela melhor forma, né, gente? Tô aqui com Armandinho Carvalho. E aí, meu brother, como é que tá? Massa, Pepe. Tranquilo? E você, Wash? E aí, Pepe? Certo? Temos muito o que falar, né? Boa. Bons e ruins, né? Assuntos bons e ruins, né? E tu, Wash? Armando, o que é que você acha também? Cara, Fortaleza, dor de cabeça, tudo de cabeça pra baixo. O time tenta reagir, tenta esboçar ali uma organização, uma melhora no padrão e aí acaba perdendo novamente. E aí todo o pesadelo vem à tona, né? Cara, a gente tem que começar a falar de uma coisa que não tem como fugir. É o assunto do momento. Eu vou dizer duas palavras e eu já digo que vocês vão descobrir. Lindo e eficiente. Quem é que eu tô falando? Aí eu não sei, deixa pro Washington. É o Washington Nogueira, né? Pô, Pedro Raul, que fase, hein, o homem vive. Que lua de mel perfeita essa com o Ceará. Eu fico eficiente. Cara, verdade, né? Acho que confiança é tudo no futebol e Pedro Raul é a prova disso, né? Como a camisa alvinegra fez bem a ele, né? Tanto o entorno, né? Em termos de confiança. Acho assim, se a gente for linkar e comparar, né? Com o Corinthians, com o Vasco, é muito diferente. Ele vem para um time que tá encaixado, que tá organizado taticamente. É um time que ele vem para ser a referência, é diferente. Quando você vai para um Corinthians, você não tem margem de erro. Né? Aqui ele pode errar 1, 2, 3 e vai continuar tentando. Isso facilita e a bola entra desde o início, né? Então dá a confiança para ele pega adversários mais frágeis no início, justamente para ganhar essa confiança. Hoje o Condé, inclusive, no pós-jogo, foi muito feliz ao falar que hoje o esquema tático é voltado pro Pedro Raul. Então tudo isso fomenta para as coisas de fato estarem acontecendo. E assim, a bola, cara, é incrível. Procura ele, né? Mesmo numa situação que teve um lance que até a gente estava vendo aqui nos bastidores com o Armando, o Matheus Bahia chuta e ele tá ali para tentar cabecear. Então, assim, de fato as coisas têm dado certo, é aproveitar a fase. A gente sabe que é um campeonato longo, que ele vai ficar partido sem fazer gols, mas essa confiança e essa possibilidade de ele errar várias vezes e não ser tão criticado, taxado como era lá no Corinthians, isso facilita que fase vive de fato Pedro Raul. Cara, agora sim, a gente tem que falar porque um atacante como o Pedro Raul, o Ceará estava buscando há muito tempo. Na minha memória, curta, o último atacante que o Ceará teve assim foi o Arthur Cabral. Se eu não me engano, teve outro que você acha que não? Realmente é o Pedro Raul que era a procura. De sucesso, muito querido, né? Com certeza, você tem razão. E o Pedro Raul, ele vai chegar no momento, ele tem que ter muita atenção com isso, que vai passar a ser visado. O campeonato começa, ele joga meio que solto, vamos jogar, não tem dobra de marcação. Não tem ali atenção especial. O cara já é o artilheiro do Brasil, cara. Não é que ele tá bem, ele é artilheiro do Brasileirão. Então, assim, precisa ter a noção que vai ser visado, que vai dobrar a marcação, que vai colar e vai ter sobra. Vão colocar ele ali, tem 1,91, muito alto. Vão colocar ali um jogador perto dele, colar, evitar ali o cabeceio dele com mais tranquilidade. E torcer, claro, é bom ver um goleador, né? Como é difícil um 9 hoje no Brasil e performando da forma que o Pedro Raul vem performando. É bom que ele siga nesse ritmo, que ele siga fazendo gols e, claro, esse jogo apoiado do Ceará, como o Washington falou, como o Léo Condé falou, é nítido, né? Total. É uma equipe que joga para servi-lo. Cara, os números dele são impressionantes para um começo de temporada e para um cara que acabou de chegar no time. São 10 participações diretas em gol, 9 gols e 1 assistência. O cara é um titular absoluto, querendo ou não, ali da posição dele. E, como vocês falaram, e foi muito nítido, no jogo contra o Vasco, nessa semana, o jogo realmente foi totalmente voltado pro Pedro Raul. Bola aérea, porque é um cara alto e que sabe jogar bem de cabeça ali e tudo mais. E foi claro isso. Da tua análise, Washi, dessa questão do jogo do Vasco, o Ceará foi realmente superior à equipe do Vasco durante o tempo todo? Acho que não. Acho que tem alguns recordes durante o jogo. Acho que o primeiro tempo o Ceará foi de fato superior, né? Propôs o jogo, subiu as linhas, marcou em cima, a proposta de jogo muito clara. O Vasco não conseguiu ter alternativas, acho que fez falta o Felipe Coutinho, aquela peça diferente, o Payet não consegue entrar nessa rotação do futebol brasileiro, é um cara tecnicamente muito bom, mas fisicamente não tem a rotação que o futebol brasileiro pede. E ainda em 10 minutos do segundo tempo, ele é substituído lesionado. Né? E aí o Vasco tem muitos jogadores ainda em adaptação, os dois extremos são dois estrangeiros, né? Enfim, o Verratti já está mais adaptado, de fato é o ponto de referência do Vasco. Mas o Ceará, no primeiro tempo, é muito superior, sobe suas linhas, consegue, de fato, propor, consegue o gol, né? No erro também individual lá do zagueiro do Vasco, né? Que o Mugni consegue antecipar.
No segundo tempo, não. No segundo tempo, eu acho que o Ceará baixou muito as suas linhas. Sofreu talvez uma pressão desnecessária, mas aí também o Léo Condé é feliz que fala, cara, a gente tá dentro de uma Série A. Sim. Então dentro de 90 minutos, seja dentro ou fora, a gente vai sofrer em algum momento, tem que saber sofrer. Então o Vasco teve mais a bola, o Ceará baixou muitas linhas, mas o ponto principal faltou a transição, que é o que a gente já vem comentando, né? O Ceará não tem dentro do elenco ainda os extremos muito bem encaixados. Talvez com a volta do Pedro Henrique, provavelmente vai ser relacionado contra o Bahia, vai ser de suma importância. Ele tem um Ailton que não faz um jogo de transição e só tem um Galeano que tem de fato evoluído. E esse jogo de transição, quando o Ceará faz 1-0, ele é primordial hoje pro Ceará. Porque ele baixa as suas linhas, só que não tem a transição. Então, chama muito mais o Vasco, e aí o Vasco ganha campo, aí o Ceará é um ponto que caracteriza muito o Léo Condé, mano, a efetividade. Sim. Ele consegue chegar lá, consegue fazer 2-0, meio que mata o jogo, sofre um pouquinho no final do jogo, mas pegando o contexto geral, a efetividade que tem pautado essas 4 rodadas do Ceará é a grande marca. O Ceará não faz um jogo brilhante, mas faz um jogo competitivo. Não é um time que vai encher os olhos. O torcedor precisa, de fato, enraizar isso. Dificilmente você vai ver um Ceará do primeiro ao último minuto dominante, sem dar chance pro seu adversário. Não. Vai ser um time que vai sofrer quando tem que sofrer e vai ser efetivo como está sendo. Então, essa é a aposta, a conduta do time do Léo Condé. Rapaz, é interessante também porque o Carille ficou extremamente chateado com a postura do time do Vasco durante todo o jogo. Principalmente, você falou que o Ceará foi melhor no primeiro tempo, no segundo teve um pouco, perdeu mais, desceu as linhas e o Vasco teve muito mais possibilidade. Sim. E aí, mais uma vez, o Ceará leva um gol nos acréscimos. E isso a gente já vem falando, de certa forma, há um tempo, desde a primeira rodada que isso vem acontecendo, que foi Red Bull Bragantino e também contra o Juventude. Só que agora estava na frente do marcador. Como é que isso pode afetar, Armando, durante esse restante de campeonato, principalmente da forma que o Ceará vem atuando dentro de campo? O Ceará ele tem uma coisa interessante, que é a receita e os ingredientes, né? Eu sempre falo que você vai fazer um churrasco, você não pode trazer o molho da lasanha, né? Tem que ser carne, sal, farofa, Então o Ceará, ele casa muito bem nisso. O time de operários, com um treinador que tem esse encaixe da galera que faz o feijão com arroz bem feito, e agora uma referência. Ora, a receita perfeita. Quando você pega o Fortaleza tem um ingrediente dentro da receita dele que modificou tudo. Que foi o quê? A mudança de esquema tático e contratações para essa janela. Calma, não existe uma continuidade de trabalho? Existe. Sim. Porém, foi mudado o esquema, foi feita uma coisa totalmente nova. O Ceará vem desde o início da temporada fazendo a mesma coisa, jogando reativo contra o Fortaleza dando certo, jogando reativo na Copa do Nordeste dando certo, e agora principalmente no Brasileirão. O fato de chegar no finzinho e tomar gols está totalmente atrelado, ao meu ver, a peças e a questão física. Quando tu troca, tu precisa manter. Tu precisa manter o que tu tá desempenhando no início. E também tu tá fisicamente inteiro até os 90 minutos para tu poder não tomar gol e segurar teu resultado com tranquilidade. Esse do Vasco, do Verratti, eu acho até injusto, porque que partida fez o William Machado individual ele com também. O Verratti, né? Sim. Acho que o grande ponto que o Verratti, se a gente for prestar posicionamento, Armando, ele é muito inteligente quando ele vai... A forte dele é o cabeceio, né? Ele sempre vem pras costas para entrar entre o lateral e o zagueiro. Sim. E aí, a primeira vez que ele entrou no meio dos zagueiros, ele conseguiu entrar sozinho, que foi justamente o lance do gol. Até injusto pro William Machado, que fez uma baita partida. Mas, cara, assim, se o Ceará conseguir fazer mais gols, né, e mesmo que tome nos acréscimos, tá na conta, novamente. É um time que vai sofrer, gente. O Ceará é inferior tecnicamente, se a gente for pegar. Ser atacado faz parte do plano. Faz parte do jogo também. Dificilmente a gente vai ver um Ceará dominante, cara. Dificilmente. Porque tecnicamente, se a gente for pegar nome por nome com o Vasco, é inferior. Só que o Ceará compete. Essa é a grande diferença que tá fazendo o Ceará ganhar do Grêmio bem, ganhar do próprio Vasco, empatar com o RB também muito difícil lá dentro, Juventude sair na frente, enfim. Então o que tá tornando o Ceará competitivo é o conjunto, um time organizado com um padrão tático e principalmente esse volume de transpiração para competir. Esse é o ponto crucial. Para o Ceará brigar por algo nessa Série A, ele vai ter que ser competitivo. A verdade é que o Verratti não queria deixar o Pedro Raul sozinho na artilharia, pô. Por isso que ele fez o gol, pra chegar empatado. Muito bom jogador centroavante, cara. Muito bom jogador. Agora sim, pra falar já de Bahia, que já enfrenta nessa segunda-feira. Cara, Bruno Ferreira saiu lesionado no jogo. Faz falta com o Fernando Miguel no gol? Não traz tanta confiança assim? Cara, acho que sim. Acho que o Bruno ele vem numa sequência muito positiva desde o ano passado, né? Com acesso. É um cara que dificilmente falha grotesca, é um goleiro muito seguro. E o Fernando Miguel tá sem ritmo, né? Eu tava vendo há mais de um ano e alguma coisa que ele voltou a jogar e tal. Vem de contusão, né? Já vem assim, numa idade avançada, perde um pouco de reflexo, enfim. Acho que é um ponto preocupante, sim.
Porque o momento é do Bruno, né? Não sei de fato se é sério, se vai chegar de fato a não jogar. Mas eu acho que é um ponto interessante. E aí, olhando pro outro lado, a gente tem a volta do Pedro Henrique, que é relacionado justamente nessa ausência do Fernandinho, a tendência é que o Pedro tenha mais minutagem e vai sim, de fato, ser o titular ali no extremo do Ceará. Armandinho, e aí, jogar contra o Bahia lá é difícil. Bahia que vive também um momento muito bom. Reencontro também novamente com o Pulga, que também vive uma fase espetacular lá no Bahia. O que é que tu acha que vai ser? É o extremo oposto do Ceará, né? Além de um momento bom, tirando isso, é um elenco muito forte. Sim. Então o Rogério Ceni, quando ele roda, ele continua tendo muita qualidade. Então o Ceará perde quando tem lesão, perde quando tem desfalque. Não é um problema no elenco do Bahia, não é um problema para Rogério Ceni. Então é sempre muito difícil. Tem aquele jogo da Copa do Nordeste que a gente olha pelo retrovisor e vê um 3-0, amassou e de repente foi lá e o que tirou o pé, mas mais 5 minutos ali empataria. Então o Bahia já vai mais ligado, já vai com maior atenção. Jogo interessante para o Ceará se testar cada vez mais. Já quero tirar essa palavra teste, que eu tinha no início do campeonato, porque eu acho que quando... o campeonato tá funilando também. É, tá funilando, mas quando tu performa muito bem, quando tu entrega uma boa vitória contra o Grêmio, quando tu faz um baita jogo lá fora contra o Bragantino, eu acho que o Ceará já é uma realidade de competitividade. Ele vai bater de frente, ele vai brigar, se continuar nesse ritmo com todos os times da Série A. O ponto que existe também é uma cobrança lá do Bahia. A fase é boa, porque a gente tá tirando recorte de Libertadores, mas dentro do Brasileiro ele empatou em casa com o Mirassol, né? Justo. Então, assim... acho que, de fato, se ela se fizer um jogo competitivo, dá pra, de fato, bater de frente. Vai ser muito atacado, porque o estilo do Rogério Ceni, de fato, é de muita imposição, de muito volume, muita variação. Mas eu acho que existem brechas ali dentro do esquema que o Léo Condé gosta pro Ceará, assim, sair com resultado positivo. Rapaz, a gente só vai saber disso na segunda-feira. Até porque vocês são da resenha também, né? Romualdo foi até as ruas, rapaz. Fortaleza perdeu pro Vitória, a gente sabe disso. E o Romualdo foi saber a opinião do povo, que é a melhor opinião que tem. Então, vamos dar uma olhadinha como é que foi essa resenha dele com o povo daqui da nossa capital. Está começando mais um Joga Bonito para todo o Brasil. Hoje eu estou com ele, Buba, feliz, contente. O Silva... Ei, meu rosto, sem vergonha. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A semana passou já, né? O quadro já passou já, a semana já chegou ao final. Hora de ver quem jogou bonito. Fortaleza ou Ceará, quem levou a melhor essa semana? Você já sabe já, né? Fortaleza teve um pequeno tropeçozinho ali, caiu, não sei o que e tal. E o Ceará fez 2. Teve jogador dando R$500, Lucinho, no Pix para o coleguinha que deu passe. Torcedor do Ceará, como é o nome do senhor? Francisco Milton Assunção, o pedido é Tiririca. Boa noite, abertado! O seu Ceará se deu bem, não foi? Logicamente, é um time de primeira divisão. É o Bozão. Qual é o jogador que a senhora mais gosta no Ceará? Qual é? É aquele novo que dele. Tá sem nome do jogador, não? Não. Torcedor, nenhum jogador você conhece, não? Lembra aí? Pense na sua cabeça, um jogador bom. A senhora acha ele bonito? Ele é gostoso. Ele é gostoso. Ele é um homem que não se pode perder. Não vai perder, não. O senhor também acha o Raul uma pessoa bonita? Com certeza, um centroavante de primeira qualidade. De primeira qualidade. Isso. Se o senhor pudesse levava pra casa ele? Não. Deixar lá no castelo. Lá mesmo, porque o que importa é fazer gol. Isso. Na sua casa não, né? Não. O senhor torce o que, o senhor? Sou tricolor de aço. Tricolor. O que foi que houve com o seu time? Mal fase passa na vida de qualquer um, só mesmo no time de futebol. É verdade. Nós passamos o turno todinho. Chorando, triste. Não foi? Foi. Eu tava no estádio. Tava lá. Cansei de ver, tá rebaixado. Nós terminamos aonde? Lá em cima. Não foi da Libertadores? Libertadores. Se chama futebol, aqui não é política. Esse ano tem reviravolta ainda. Vamos pra Libertadores de novo. A senhora torce o que, a senhora? Ninguém, só por Deus. Só por Deus. Só tá aqui até só pra aparecer mesmo, né? Fortaleza do Ceará. Sou Fortaleza. Lá e o tricolor de aço até morrer, não é isso? Vai morrer. Me diga uma coisa, o que é que faltou pro seu time, assim, dar uma... pra ir pra frente, né? Falta de vontade do jogador e erro do treinador. É o treinador. Se o senhor fosse treinador, tinha feito como, senhor? Eu tinha botado o time titular de início e bola pra frente. Mas tem que botar os caras novos pra jogar. Disposto pra jogar, mostrar serviço. Agora só já vi jogador do Ceará, o tal do Raul. Diz que ele é bonitão. Eu quero lá saber de beleza, eu quero que ele ganhe. E negócio de beleza. O que importa é ganhar. Tem que vencer.
Aí o serviço, né? É ver o Ceará. Entrar em campo e marcar o gol. Beleza, não quer dizer nada não, beleza, acaba. O senhor torce o quê? Ceará. Ceará aí. Fortaleza. O que foi que faltou pro time dele ganhar? Faltou a vontade, a preguiça passou, foi longe. Só quer comer, passear e curtir. Curtir. Tá começando agora. Começando agora, é verdade, verdade. Isso é de quando, essa história Tem, ó, aí? tem a cal... O senhor tá muito áspero com ele. Ele Seja é de áspero, quando, é. Eu ouvi dizer que o jogador do Ceará fez um pix de R$500 pra quem deu o passo pra ele, foi? Foi. Quando que não for, diga mentira aí. Foi ou não foi? Foi verdade. Tô vendo. Isso agora é só peia a carniça agora. Separa porque por aqui, ó, o povo tá lapiando. Um forte abraço e até pro sol. Acabou isso. Paz. Aqui, ó, namastê, paz. É, rapaz, não foi só 500 não, tá? Disse que era dobrado, então foi mais. Olha, a arquibancada vai pro intervalo, porque na volta a gente vai falar muito de Fortaleza, que perdeu para a Vitória fora de casa e agora se prepara para enfrentar o Palmeiras. E você, qual é o limite do técnico Juan Pablo Vojvoda? Isso a gente vai discutir já já, não sai daí. Na Série C tem caneta, corneta e cobertura. Craque no campo, chute no canto, cadência e cintura. Seu acesso pra B é como ser campeão. Todo sábado você tem um encontro marcado com a Série C do Brasileirão na Band. Ponte Preta e Retrô entram em campo para mais um desafio do Campeonato ao Vivo. Sábado às 17 horas, Série C na Band. Tá aí, mais um jogo para você poder acompanhar da sua casa nesse sabadão maravilhoso. Agora que entra o ponto principal. Mais uma derrota na era Vojvoda, pro Vitória fora de casa. Tua análise sobre o jogo. Fortaleza jogou melhor como você esperava, já que viesse melhorando durante essas partidas? O ponto central, Pepe, é justamente esse. A gente tem que fazer aqui uma meia-culpa para o torcedor entender. Diante do caos, diante da desorganização, diante do que o Fortaleza fez no início da temporada, a gente vê sim uma gradativa, lenta, uma muito lenta evolução. Então existe uma evolução, você vê. Porém, essa evolução ela não é necessária. Por quê? Porque para ser necessário, tu precisa ganhar o jogo, tu precisa ter uma propulsão maior, tu precisa avançar mais. Só que dentro dessa partida, o que é que a gente pode ponderar? Uma excelente partida do Mancha, jovem mais valor, uma, né? Mais uma, bem ponderado, mais uma. Excelente partida, fatiada para cá, fatiada para lá, muito bem posicionado na hora de dar o combate, de marcar. Uma excelente partida do Paul, que eu critiquei muito criticado pela torcida do Fortaleza, não só com assistência, mas de participação, de um toque na bola, 2 toques e anda, uma excelente partida do Paul, uma excelente partida do Mancuso, uma excelente partida, cara, do Davi Luiz, porque esse cara, ele vai sempre ser ocupado e o futebol, assim, tem que ser ocupado mesmo. É quem tem mais moral, é quem tem mais bagagem, é quem tem um histórico mais forte, então a culpa tem que recair sobre ele mesmo, mas fez uma grande partida também. Davidson entrou bem, o Kevin Washington pede bastante aqui, entrou, espero que tenha sequência, porque movimentou muito, gosta da bola. Kevin entra, ele toca na bola mais que todo mundo, participa o tempo todo. Então isso tudo não pode ser jogado fora, porque foi o que ocorreu. Agora, diante disso, um erro individual, o que o Diogo Barbosa faz, que vinha também fazendo um bom jogo, gol escapando pela esquerda, como fez lá no Chile com o Colo-Colo, ele vai e bota tudo a perder. E a câmera foca, após o gol ali no Davi Luiz, ali no Mancha, no Kusevich, todo mundo olha pra ele como diz, cara, a gente tá se matando aqui pra tu fazer isso. É brincadeira. Cara, agora foi um jogo que o Fortaleza jogou melhor. E que parece que está encontrando futebol. Concorda, Wash? Cara, aí que é o ponto, né? Eu não sei se essa evolução dentro desse esquema proposto, eu não sei se a evolução vai ser suficiente do Fortaleza conseguir engrenar vitórias. Eu acho que nesse esquema,
ele tá fadado a um limite que, na minha opinião, não vai ser suficiente pro Fortaleza ser um time propositivo, um time que... Propositivo esquece, né? Porque, de fato, não tem... Dentro da formação não tem uma criação, assim, muito forte, né? Então, não sei se extrair o melhor dessa formação vai ser o suficiente para ganhar os jogos. Essa é a minha grande dúvida. Evoluiu? Ok, fez um primeiro tempo, na qual os 3 volantes, Rossetto, Paul e o Martins, de fato, jogaram muito bem, jogaram próximos. Se encaixaram, de certa forma. Mas peca em termos de criação, em termos de alternativas ofensivas, né? A gente vê que os 3 zagueiros ficam, de fato, encaixotados. O Mancha e o David Luiz ainda tentam, né, algo diferente, mas eu acho que é muito pouco para conseguir ser um time dominante. Talvez esse não seja o foco principal do Vojvoda. Talvez o resultado hoje é muito mais importante para dar confiança e ele conseguir desenvolver dentro de um perfil tático, mas... Acho que essa formação ela tem um limite. E eu acho que esse limite para essa formação que o Vojvoda tem insistido, com 3 volantes, com 3 zagueiros, eu acho que ela não vai ser o suficiente. Esse é o grande ponto, né? Ele conseguir esse encaixe. O Fortaleza não faz um mau jogo. Acho também que o Vitória também peca muito, principalmente entre as linhas, entre os volantes. Sim. E a zaga dá muito espaço com o Hiller e o Baralhas. Quando o PP entra, melhora um pouco mais. Mas é um jogo que na minha concepção, o Fortaleza não pode desperdiçar ponto, porque vai brigar com o Vitória no mesmo bloco, é o que eu venho falando. Será a briga ali com o Juventude, não pode desperdiçar, então não pode desperdiçar ponto contra esses times, porque tá no mesmo bloco. Mas, cara, quando a fase tá ruim, o resultado, falha individual do Diogo, né? Bom jogador esse Mateuzinho, um gol, de fato, apesar da falha de Diogo, um gol de quem sabe, né? Que é o camisa 10, camisa pensante. Então, reflexão para o jogo contra o Palmeiras, como é que o Fortaleza se encara, de fato, essa evolução dentro do esquema tático ou vai propor mudança. Cara, o radialista Miguel Júnior, brilhante, sempre falou, com fase não se brinca, não brinca com fase. E o Vojvoda vem em um momento que os números não agradam nem um pouco. Armandinho, queria perguntar para você, qual é o limite do Vojvoda? Eu digo em questão do clube mesmo. Qual é o limite dele? Porque se tiver como a gente colocar os números também aqui dele, ó, são 16 jogos, 8 derrotas, 5 empates e somente 3 vitórias. Números que isso, em 2022 a gente teve o Fortaleza durante todo o primeiro turno na zona de rebaixamento. Só que o time ainda desempenhava bem. E agora? Qual é o limite do Vojvoda para esse ano? Eu acho que essa sequência aí, ela não derruba o Vojvoda, sendo bem objetivo e sem fugir. Uma sequência negativa de derrota, essa sim pode derrubar. Então, enquanto tiver vitória, empate, derrota, derrota, empate, vitória, 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 empate, derrota, mesmo dentro de uma sequência ridícula como essa, ele não cai, Fortaleza é rebaixado com o Juan. Agora, se pegar 4, 5 derrotas seguidas, nem se segura Vojvoda, nem Toinha, nem Marcelo, nem ninguém no planeta Terra. 5 derrotas seguidas, eu já estou no futebol desde 5 anos de idade, já vi isso muitas vezes. Uma sequência negativa grande não segura seu ninguém. Concordo, hoje. O ponto é que não é só a sequência, né? Essa sequência ela é fomentada de um passado que os números estão dizendo. Sim. Então não é só esse hiato aqui de 5 derrotas seguidas. E o ponto principal... porque enquanto alternar, dá o alento, respira, dá o carinho. Sim. Porque o ponto principal, cara, é questão, além da performance, e a gente que analisa, a gente não consegue encontrar alternativas. Sim. E as escolhas, cara, e aí, voltando pro jogo do Vitória, ele me volta com o segundo tempo com 2 centroavantes, assim, sem profundidade nenhuma, ele consegue achar um gol, mas, cara, é meio que ele quer atrair uma responsabilidade para algo que eu acho que o básico dentro do futebol, cara, já tem 3 zagueiros, 3 volantes, tu vai espetar 2 centroavantes, como é que essa bola vai chegar lá? Como é que tu vai ter profundidade com o Mancuso e com o Diego Barbosa isolado? Já que tu tirou o Marinho. Então, cara, além dessas escolhas táticas de decisões, Alanzinho, a torcida todo pedindo, ele não coloca, todo mundo esperando que ele ia começar a titular, ou pelo menos entrar durante o jogo, não entra, todo mundo criticando o Paul, no outro jogo é titular. Enfim, então são situações incoerentes que isso fomenta, com o resultado negativo, a queda do Vojvoda. Cara, agora sim, a gente também tem pela frente um Palmeiras para enfrentar, só que dentro de casa. E aí? O que é que vocês esperam do time do Fortaleza? Como falava com a Vivi ali, quando falava com a Vivi ali dos bastidores, ela disse, perdeu certeza, né? A gente respondeu, olha, futebol, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, o cenário é o pior possível. Você pega de um lado uma equipe que tem um excelente desempenho, que vem numa crescente, que tem excelentes valores, que tem um treinador dentro de um trabalho longevo, e de outro lado uma bagunça instaurada, um time que não, quando eu falo bagunça, gente, não é uma bagunça de que não tem nada, não, tem
Mas quando tu faz um jogo melhor do que tu vinha fazendo, é muito importante esse ponto que o Washington falou. Não estou dizendo que é o ideal, mas era o suficiente, era o melhor do que estava acontecendo. Sim. Ou seja, a vitória ia casar com essa atuação contra o Vitória. Por quê? Houve a melhora, mais 3 pontos, perfeito, alívio. Mas não, a derrota, ela bagunça tudo novamente e mostra que essa reação precisa ser mais ampla, maior do que como foi na Bahia. Uma vitória contra o Palmeiras, então, dá uma confiança a mais, né? Sem dúvida, mesmo jogando ruim. Sim. Né? Não, o importante é a vitória. Porque você tá enfrentando aí um Palmeiras, como o Armando falou, acho que não tem nem o que falar, né, do conjunto Lógico, de peças. Mas é uma vitória que mesmo jogando ruim, ela te dá um alento, né? Sim. Te dá uma força para uma sequência. Eu acho que isso talvez que seja um divisor de águas pro Fortaleza. Talvez uma vitória em cima do Palmeiras seja um divisor de fato ali de, putz, agora sim a gente tem condição, retoma a confiança. E o Vojvoda tenta depois encaixar um modelo tático. Eu acho que é um jogo sim, que aí eu concordo dele baixar linhas, entender que é inferior tecnicamente, e esperar o Palmeiras e ser efetivo, tentar ser efetivo. Não vai adiantar ele bater de frente a frente com o Palmeiras, que de fato é um time superior, tem confiante, ganhou do Inter fora de casa, então tem todos ali as ferramentas para de fato o Palmeiras ganhar o jogo, mas é futebol. E não esquecer que a camisa pesada do Fortaleza e não nos surpreendemos de o Vojvoda conseguir engrenar. O Fortaleza, a gente sabe que esses mesmos times, esses mesmos jogadores desempenharam um bom futebol aqui. Então, pode sim, contra o Palmeiras, os caras fazerem um jogo muito bom e conseguir os 3 pontos. Então, é jogo aberto, mas de fato, por essa organização, como o Armando comentou, essa desorganização do Fortaleza, o Palmeiras é sim favorito. É tudo o que o torcedor tricolor mais quer, uma vitória, principalmente contra o time do Palmeiras, que é um time muito forte, como vocês bem frisaram aqui. Mas vamos ver. Domingão tá aí pra gente analisar tudo isso logo depois no próximo sábado. Então, ó, brigadão, tá? Foi maravilhoso conversar com vocês, mais um sábado desse. E, ó, deixo aí com vocês, até a próxima semana. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais um Arquibancada aqui na Band.